Você não é quem pensa que é. A identidade que carrega hoje não foi construída por você. Foi moldada pelas expectativas de outras pessoas, pelas projeções da família, pelos rótulos do trabalho, pelos papéis que aceitaram te entregar. E o mais perigoso é que, sem perceber, você continua interpretando esse personagem, mesmo que ele esteja sabotando sua ascensão. A pergunta é simples: até quando você vai aceitar uma versão de si mesmo que não escolheu? Antes de continuar, comente abaixo qual rótulo você sente que ainda te prende. Essa resposta pode ser o primeiro golpe contra o eu que precisa ser destruído. A identidade que você acredita ser sua começou muito antes de você ter qualquer escolha. Desde cedo, alguém decidiu que você era tímido, exagerado, problemático, inteligente demais, comportado demais, rebelde demais. E mesmo sem concordar, você carregou esses rótulos como se fossem verdades absolutas. Na infância, você não questiona, apenas absorve. Na adolescência, começa a resistir, mas sem ferramentas reais para romper a narrativa. E na vida adulta, quando finalmente percebe o peso desses papéis, eles já estão profundamente enraizados na forma como você se comporta, decide e reage. No trabalho, o ciclo se repete. A empresa olha para você e escolhe um personagem. O técnico silencioso, o operacional confiável, o conciliador que nunca causa problema, o que resolve tudo, o que segura o rojão. E porque você desempenha esse papel bem, mesmo que não o queira, ele se torna sua descrição permanente. Não importa sua ambição, sua inteligência ou seu potencial, as pessoas não veem quem você é, veem quem você foi apresentado como sendo. E quanto mais você tenta provar que mudou, mais preso fica na versão antiga, porque sua identidade social funciona como uma jaula invisível. A sociedade não gosta de mudanças. Ela gosta de previsibilidade. Sua família quer a versão dócil, seu trabalho quer a versão útil, seus colegas querem a versão confortável. Todos querem que você permaneça fácil de ler, fácil de controlar, fácil de prever. É por isso que muitos ambiciosos nunca sobem. Não é falta de capacidade, é falta de ruptura. Eles vivem repetindo padrões emocionais e sociais que foram definidos sem autorização. E o mais trágico é que se acostumam tanto ao personagem que começam a defendê-lo, mesmo sofrendo com ele. Mas existe um ponto ainda mais sombrio. Quanto mais você aceita esse papel, mais fraco se torna. Identidades impostas não fortalecem, elas drenam. Elas não dão segurança, elas criam limitações. Elas não constroem autoridade, elas a corroem lentamente, até que você esquece como seria existir sem pedir permissão para ser visto. O mundo criou um personagem para você, mas é você quem continua sustentando o palco. Quer avançar? Então prepare-se para derrubar todo o cenário. Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que a identidade antiga deixa de ser uma limitação e se transforma em um peso morto. É quando você percebe que tudo o que construiu até agora foi baseado em um personagem que já não serve, já não protege, já não sustenta quem você realmente precisa ser. Esse é o início da morte simbólica do eu antigo. E, ironicamente, é também o momento em que muitos recuam, porque matar essa versão dói mais do que continuar fracassando. A identidade antiga cria uma sensação de segurança, como uma velha armadura que não protege mais, mas ainda parece familiar. Você sabe que ela é pesada, desconfortável e ineficiente, mas tem medo do vazio que existe entre abandoná-la e construir uma nova. Esse intervalo, esse lapso entre quem você foi e quem você quer ser, é o terreno onde a maioria desiste. Não pela dificuldade, mas pelo medo de perder o post-World War. E então a vida deliberadamente começa a te empurrar. Os mesmos resultados, as mesmas conversas, as mesmas portas que não abrem, os mesmos olhares que não te veem, as mesmas oportunidades que não chegam. Não porque você não é bom o suficiente, mas porque está batendo nessas portas com a identidade errada. Você está tentando viver um novo futuro com uma versão de si mesmo que pertence ao passado. O personagem antigo foi criado por sobrevivência, não por poder. Ele te ajudou a navegar conflitos, agradar pessoas, evitar punições, conquistar aprovação. Mas tudo isso tem um custo. Ele te ensinou a caber em espaços pequenos. E agora, quando você tenta se expandir, essa versão te puxa de volta como uma âncora emocional escondida dentro da própria mente. Chega um ponto em que insistir nessa identidade não é mais humildade, é autossabotagem. O mundo já te colocou em uma caixa, mas é você quem continua ajoelhado dentro dela.
Enquanto você continuar interpretando esse papel, sua história será uma repetição interminável de pequenas concessões, pequenas renúncias, pequenos apagamentos. O eu antigo não é sua raiz, é sua sombra. E sombra só tem poder enquanto você não acende a luz certa. Recriar-se não é um ato de inspiração, é um ato de ruptura. A maioria das pessoas acredita que identidade é a essência, quando na verdade é construção. E como toda construção, pode ser demolida, redesenhada e erguida novamente. A questão é, você está disposto a abandonar a versão que aprendeu a interpretar para assumir a versão que precisa comandar? A recriação começa no silêncio, não no silêncio externo, mas no interno. Aquele momento em que você observa seus próprios comportamentos como se estivesse avaliando outra pessoa. Você enxerga suas reações automáticas, seus padrões emocionais, suas respostas previsíveis, e percebe o quanto cada um deles serve mais ao conforto dos outros do que ao seu próprio poder. Quando essa consciência emerge, algo se rompe. Você entende que sua identidade antiga não foi uma escolha, mas um reflexo condicionado. É aqui que surge a pergunta mais incômoda. Se você pudesse apagar sua reputação atual, que tipo de presença escolheria ter? Que energia entraria no ambiente quando você chegasse? Que limites não seriam mais negociáveis? Que padrões não toleraria em si mesmo? Essas respostas revelam a identidade que está tentando nascer, a versão que você ainda não teve coragem de assumir, mas que já existe dentro de você. E então nasce o risco, porque toda recriação exige um ato dramático, deixar de agir como a pessoa que o mundo espera. Essa quebra provoca resistência. Pessoas acostumadas à sua fraqueza rejeitarão sua firmeza. Pessoas acostumadas à sua complacência rejeitarão sua autoridade. Pessoas acostumadas ao seu silêncio rejeitarão sua voz. É por isso que recriar-se é um movimento tão poderoso. Ele expõe quem estava ali apenas porque você era conveniente. Se até aqui esse insight está fazendo você enxergar partes suas que nunca questionou, deixe um comentário dizendo apenas "estou recriando". Quero saber quantos estão realmente prontos para abandonar o personagem antigo. Esse pode ser o primeiro ato público da sua nova identidade. Recriar-se não é sobre melhorar, é sobre substituir. Não é evolução, é renascimento estratégico, calculado, deliberado, frio. E quem renasce, raramente volta atrás. A criação de uma nova identidade não acontece no palco, acontece nos bastidores. O erro fatal da maioria é anunciar a mudança antes de vivê-la. A pessoa diz que agora será diferente, agora imporá limites, agora se posicionará. Mas continua reproduzindo microcomportamentos do personagem antigo. E é nesses detalhes que o mundo percebe a metamorfose é verdadeira ou apenas desejo frustrado. A reconstrução identitária exige disciplina emocional. Você precisa observar suas tendências automáticas como um arqueólogo, observando artefatos de uma era que não existe mais. Cada resposta impulsiva é um fragmento da versão antiga. Cada silêncio estratégico é uma escolha da nova versão. A pergunta é, qual delas você alimenta? A nova identidade também exige novas regras internas. Se antes você era o conciliador, agora estabelece limites claros. Se antes era o solucionador silencioso, agora aprende a delegar sem culpa. Se antes era invisível, agora controla a narrativa com presença calculada. Recriar-se é antes de tudo disciplinar-se, porque identidade é comportamento repetido até se tornar inevitável. Mas há algo ainda mais profundo. O mundo reage lentamente à sua evolução. Mesmo quando você muda, as pessoas continuam tentando encaixá-lo na versão antiga. Elas testam sua paciência, sua postura, sua firmeza. Elas provocam para ver se você volta ao papel confortável. E se você voltar, todo o seu processo desmorona. Não por maldade, mas porque a mente humana confia mais na repetição do que na transformação. É por isso que você precisa se tornar implacável com sua própria coerência. Se você decidiu que não será mais a pessoa que engole tudo, então sua nova identidade não pode tremer no primeiro conflito. Se decidiu que não viverá mais como alguém que pede permissão para existir, sua nova voz não pode vacilar na primeira discordância. A nova identidade precisa resistir, mesmo quando a antiga tenta ressurgir como um eco emocional. No final, o mundo só reconhecerá sua transformação quando deixarem de testar sua fraqueza e começarem a respeitar sua força. E isso não acontece por acaso. Acontece porque você se recusou a interpretar o mesmo personagem pela 100ª vez. Uma identidade poderosa não é apenas construída, ela é cuidadosamente apresentada ao mundo.
Aqui muitos ambiciosos falham. Acreditam que basta mudar por dentro, mas ignoram que a percepção externa é o verdadeiro campo de batalha. Você não é quem acredita ser, você é quem as pessoas percebem. E mudar essa percepção exige estratégia, não esperança. A apresentação da nova identidade começa de maneira sutil. Não é um anúncio dramático, e sim uma série de micro-rupturas que desestabilizam a expectativa alheia. Você responde com mais clareza, anda com mais intenção, fala com mais precisão, usa o silêncio como arma, reduz explicações, aumenta a firmeza. Você se torna previsível nos princípios, mas imprevisível nos padrões antigos. E é exatamente essa dissonância que força as pessoas a recalibrarem a forma de te enxergar. Em ambientes profissionais, isso se torna ainda mais crucial. Colegas acostumados com sua docilidade estranharão sua autonomia. Chefes que viam em você alguém moldável perceberão que precisam negociar. Pessoas que se beneficiavam da sua conveniência começarão a recuar. A nova identidade, quando verdadeira, reorganiza toda a dinâmica social ao seu redor. Mas atenção, toda apresentação estratégica encontra resistência. Alguns tentarão te provocar para recuperar o antigo personagem. Outros farão piadas, comentários passivos agressivos ou insinuarão que você mudou. Não caia nessa armadilha. É exatamente isso que eles temem, que a mudança seja real. Porque se for, seus lugares na hierarquia também mudam. Sua missão é manter a postura até que ela deixe de ser um esforço e se torne sua base. A nova identidade só é validada quando você permanece firme, justamente nos momentos em que a antiga tentaria ressurgir. A plateia não acredita em intenção, acredita em consistência. E aqui está o detalhe mais estratégico. Quando sua nova identidade se torna evidente, oportunidades começam a surgir de formas que antes eram impossíveis. Pessoas que nunca te notaram começam a te observar. Espaços antes fechados começam a se abrir. Você muda o jogo não porque se tornou alguém diferente internamente, mas porque escolheu revelar essa diferença externamente, com controle absoluto. Ignorar a Lei 25 é aceitar uma morte lenta, não física, mas psicológica. Quem se recusa a recriar-se acaba aprisionado em rótulos que não escolheu, repetindo comportamentos que já não servem e vivendo dentro de uma versão reduzida de si mesmo. Torna-se previsível, manipulável, descartável. E quem até tenta mudar, mas desiste no primeiro sinal de resistência, sofre destino ainda pior. Vira um personagem rachado, alguém que fala como novo, mas vive como antigo, sem credibilidade, sem poder, sem voz. Agora, se você realmente compreendeu a brutalidade desta lei, responda-me isto. A identidade que defende hoje nasceu de sua própria vontade, ou foi imposta pelo medo e pela conveniência de outros? Poucos têm coragem de enxergar essa resposta. Poucos veem além das aparências. Serás um deles? Imagine isto, uma máscara antiga pendurada em uma parede de pedra. Ela é gasta, rachada, marcada pelo peso de anos que nunca foram seus. Ela representa o papel que você aceitou interpretar por tanto tempo que quase esqueceu quem realmente habita por baixo. Essa máscara não protege, ela aprisiona. Ela não te fortalece, ela enfraquece silenciosamente, moldando seus gestos, sua voz, suas reações, até que você confunda a máscara com o próprio rosto. Agora o enigma: se uma pessoa abandona a máscara que o mundo lhe deu, mas continua agindo com os mesmos padrões, medos e reflexos condicionados, quem ela é de fato? A nova identidade que declara ao mundo, ou a velha identidade que obedece nas sombras? Aqui está a semente da dúvida. Alguns acreditam que identidade é intenção, mas intenção não transforma nada. Outros entendem que identidade é comportamento sustentado, e esses são os poucos que realmente mudam de forma irreversível. A resposta certa revela força, a errada revela ilusão. Pense antes de responder. Máscaras só caem quando você para de segurá-las, mas algumas caem tarde demais. Agora diga nos comentários qual é a sua resposta. Quero ver quantos realmente compreenderam o poder oculto da recriação e quantos ainda estão agarrados a não ter por trás.